Hora do bate-papo esportivo. Caio Ribeiro, boa noite. Boa noite. Vamos começar pela notícia mais recente, falando do jogo que fechou hoje a primeira rodada do Brasileirão. O último jogo dessa primeira fase e deu Curitiba. O Curitiba acabou recebendo o Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhadinha nos gols? Curitiba saiu na frente, toque para o Henrique Almeida, que na saída tocou por baixo do goleiro, fazendo 1-0. Logo em seguida, o segundo gol do Curitiba. O Neto Berola recebe ali pela esquerda, traz para dentro e na falha do goleiro Clever, que estava numa noite não muito inspirada, faz o segundo. Aí o golaço do Walter. Aquele mesmo Walter, ainda um pouquinho fora de forma, mas é muito bom jogador. E o Rafael Bastos, que acabou decidindo o jogo. Fez o 3-1 nessa cobrança de falta e também de falta, um chute de longe, novamente com a contribuição do goleiro, pôs números finais ao jogo. Curitiba 4-1. Curitiba que estreia bem, é o atual campeão paranaense e tomara que tenha um ano mais tranquilo, porque vem fazendo campanhas medianas em termos de Brasileirão. Bom, então do último jogo vamos para o melhor jogo. Qual foi? Eu acho que a gente pode destacar alguns. A goleada do Bahia, a goleada da Ponte Preta, Flamengo e Atlético Mineiro, que foi um jogaço, mas eu chamaria a atenção para o jogo do Palmeiras contra o Vasco. E por que o Palmeiras? Porque era a volta do Cuca, a reestreia, o jogo do atual campeão brasileiro contra um time que volta à Série A, duas camisas importantes, de peso, e o Palmeiras foi muito superior. Acabou fazendo 4-0, teve esse gol do Guerra, o Jean fez gol, e aí depois brilhou a estrela do Borja. Com esse gol de cabeça e mais um de pênalti, o Palmeiras passou por cima do Vasco, que preocupa para esse Brasileirão, e mostrou todo o seu favoritismo com 4-0 e uma grande partida. E o Borja está candidato aí a destaque da primeira rodada? E tiveram alguns destaques. A gente separou 3, até para a gente colocar aqui no telão. O Borja do Palmeiras, que fez 2 gols, que tem um aspecto emocional importante, porque ele vinha se cobrando muito, foi contratado para ser esse homem-gol e vinha fazendo alguns gols, mas deixando um pouquinho a desejar. Ontem ele foi muito bem, mas ainda não destacaria ele como principal jogador. Poderia falar também do Regis. Bahia, depois de 15 anos, estreia com vitória na Série A. 6-2 para cima do Atlético Paranaense. O Regis foi o grande maestro. Fez 2 gols, uma grande partida, mas ainda não vai ser dessa vez. O meu craque da rodada é o Cleison, 22 anos, atacante, também fez 2 gols. E nesse critério de desempate, o que eu usei? O fato de ser a última partida dele com a camisa da Ponte Preta. O Cleison já está contratado pelo Corinthians, se apresenta amanhã, e aí você vê o profissionalismo do atleta, né? Já vendido, já negociado, quis entrar em campo, fez 2 gols e saiu como grande destaque. Não só do jogo, por conta desses gols que a gente está vendo, esse na cobrança de pênalti. Aliás, uma grande partida da Ponte. E depois do cruzamento do Nino Paraíba, colocando números finais ao jogo, mas pelo profissionalismo. Para mim, o Cleison, meio-campista da Ponte Preta, é o grande destaque dessa primeira rodada de Brasileirão. E o que vem por aí na semana, Caio? Semana de agenda cheia, Rê. Vamos começar falando dos jogos de terça-feira? O primeiro é o Atlético Mineiro, que enfrenta e recebe o Godoy Cruz. Aqui os 2 times estão classificados, jogo da Libertadores, vale só para ver quem fica em primeiro. E o primeiro carrega uma vantagem em relação aos próximos confrontos. Já na quarta-feira, ainda falando de Libertadores, o Santos vai até a altitude da Bolívia enfrentar o The Strongest. A Chape vai até a Argentina enfrentar o Lanús. E eu deixei esses 2 últimos com certo destaque. O Flamengo vai até a Argentina enfrentar o São Lourenço e o Atlético Paranaense pega a Católica no Chile, o que é considerado o grupo da morte. E olha a situação de tabela, Renata. O Flamengo é líder com 9, o São Lourenço tem 7, o Atlético Paranaense também tem 7 e a Católica tem 5. Todos os 4 times ainda têm condições de classificar. Os 2 brasileiros jogam fora de casa. A situação do Atlético Paranaense é muito mais difícil. Para o Flamengo, um empate já classifica a equipe brasileira. Boa, Caio. E falando de Copa do Brasil, ainda na quarta-feira, o Palmeiras recebe o Internacional, o Grêmio recebe o Fluminense, o Sport recebe o Bahia. Esses são os jogos de quarta. Voltando à Libertadores, na quinta-feira, Botafogo e Atlético Nacional. Botafogo numa situação bem confortável. Botafogo com uma vitória já garante a passagem para a próxima fase. O problema é que o Atlético Nacional está jogando muita bola. Acabou de passar pela Chapecoense e ganhar mais um troféu e é jogaço. Vamos acreditar no brasileiro. Boa, Caio. Vamos acompanhar os jogos aí. Muito obrigada. Imagina. Até a próxima.